Olá, boa noite, amigos, sejam todos bem-vindos a mais uma live do livro Respostas da Vida. Boa noite, Valéria, seja bem-vinda, gratidão pela sua presença. Vamos ver o que está... Respostas da Vida, boa noite, Valéria, seja bem-vinda. Está fluindo bem, perfeitamente. Sueli chegou, nosso querido amigo Ari também chegou. Abaixar o volume aqui para a gente conseguir acompanhar tranquilamente, enquanto a gente vai mandando os aviõezinhos para os nossos amigos, que vão nos acompanhar aqui na nossa live. Então vamos lá com muita calma, para que o Instagram não bugue, para que o Instagram não bugue e a gente consiga... Nosso querido amigo Edu Caires, boa noite, amigo, seja bem-vindo. Ontem estivemos na companhia do querido Edu, fazendo uma live, uma palestra, na verdade, pelos caminhos do Evangelho. Gleide chegou também conosco, boa noite, gratidão pela sua presença. E a Leninha também, boa noite, Leninha, seja bem-vinda. Nadir, boa noite, gratidão pela sua presença. E é sempre uma alegria, Ontem tivemos esta oportunidade de transcorrermos pelos caminhos do Evangelho. Foi uma palestra muito envolvente pela espiritualidade amiga, com certeza, E agradeço aos amigos que estiveram nos acompanhando. Boa noite, Zilda, seja bem-vinda. Que estiveram nos acompanhando ontem pela nossa live, pela nossa palestra, pelo Facebook da Sociedade Beneficente Escola do Mestre Jesus, aqui de Araraquara. E deixa eu só acabar de mandar os aviãozinhos aqui, meio rapidamente, para a gente não perder mais tempo, E aí a gente já vai dar sequência aqui à nossa lição da noite. Tá bom, pronto. E aí vocês mandam um pouco mais. Regina chegou também conosco. Boa noite, Regina. Seja bem-vinda. E eu estava até pensando, eu vou lançar uma ideia para vocês, conversando aqui em casa, pessoal, mas aí como é que vai ficar a situação, que a gente sempre brinca, que a hora que chega o cara das 10, aquelas coisas, brincadeiras à parte, que a gente faz, a gente percebe que pelo horário mais cedo ontem, teve algumas pessoas que puderam participar, que normalmente não participam das nossas lives às 22. Denise, boa noite, seja bem-vinda. E eu não vou fazer uma pesquisa pelos stories, não. Oi, Sandra, boa noite, seja bem-vinda. Mas eu gostaria de dialogar com vocês, não exatamente agora no primeiro semestre, mas se vocês acham que seria interessante nós estarmos mudando o horário das nossas lives. Por exemplo, Luiz, se fosse um pouco mais cedo, não terminaria tão tarde. Não por mim, porque eu costumo dormir tarde, antes da meia-noite eu não vou dormir. Mas, às vezes, para vocês, pode ser que seja mais interessante a live um pouco mais cedo. Luiz, não precisaria ser às 8, mas de repente 9, 9h30. Estou colocando assim mais ou menos para vocês. E eu pediria para que vocês, que nos acompanham normalmente pelas nossas lives aqui pelo Instagram, que pensassem com carinho, o meu melhor horário para mim se a sua live começasse, por exemplo, 9h30, meia hora mais cedo, tal, não sei o que, assim quando fosse 10, 10h10 já estaríamos terminando, tá? E é claro que normalmente eu tenho algumas palestras presenciais que às vezes acontecem, por exemplo, na próxima quarta-feira nós não vamos ter a live, porque eu vou ter uma palestra presencial fora, num horário, numa casa espírita um pouco mais distante, e por conta disso eu vou chegar praticamente em cima. Então achei melhor não fazer a live na quarta e fazer a live na quinta-feira, excepcionalmente semana que vem. Boa noite, Cristina, boa noite, Silvia. Sejam bem-vindas. Mas então fica uma ideia que eu estou lançando para vocês pensarem com carinho, se é melhor ou pior, ou se a gente mantém às 10 horas mesmo, como já estamos habituados, ou se vocês acham, Mas aí vocês podem mandar para mim essa resposta pelo direct,
tá? Pelo direct do Instagram, não vou fazer pesquisa, pois às vezes nós podemos ter um número X de seguidores aqui no Instagram, mas quem participa são normalmente vocês. E eu privilegio sempre vocês porque é a razão do nosso projeto. Gente, caiu no celular. Perdão. Tá vendo? Quem sabe faz ao vivo. Pulou o celular. Opa! Pera aí, gente. Pera aí que deu um BO aqui. Quem sabe faz ao vivo. Boa noite, Vanessa. Seja bem-vinda. Pulou o celular aqui. Não é a primeira vez, hein? Isso aqui já foi, acho que uma quarta vez que o celular pula aqui da nossa live. Tá vivo sim, Silda. Tá vivo. Mas quem sabe faz ao vivo. Senão não tem graça, né? Senão não tem graça. Mas olha só. Não vou mudar nada de horário por enquanto. É apenas uma intuição que eu tive em face da live, da palestra que fizemos ontem pelo Facebook da Sociedade Beneficente Escola do Mestre Jesus aqui de Araraquara. Celular pipoca. Mas foi interessante, foi legal. Já fica o marketing pra gente. Não é a primeira vez, viu, gente? Não é a primeira vez, já aconteceu N vezes. A primeira vez que aconteceu isso, uma pessoa estava assistindo a live, achou que eu tinha caído da cadeira. Mas vamos em frente, tá? Bom, fica aí um assunto para a gente amadurecer a ideia, tá? Nós, como estava conversando com o Carlos, lá dos Somos Espíritas, eles tiveram uma pausa, vão estar retornando logo mais por esses dias. Normalmente eles fazem as lives aos sábados. E eu estava conversando com eles, e a gente lá atrás, a gente fazia live segunda, terça, quarta, quinta e sexta. De segunda a sexta a gente fazia live, né? Depois, por questão de retornarmos os trabalhos à Casa Espírita, presencialmente, outros compromissos, palestras presenciais, a gente foi reduzindo e hoje fazemos as segundas e quartas-feiras, né? Segundas e quartas-feiras, 22 horas, são as nossas lives. Mas fica aí uma ideia, vocês vejam se é legal, não, mantém as 10, ou vocês acham que a gente poderia antecipar meia hora para as 9h30, tá? Ou 9 horas, vamos pensando com calma. Se for para fazer isso, vai ser a partir de agosto, não vou mexer nada até o mês de julho, vamos seguir normalmente. Débora, boa noite, seja bem-vinda. Obviamente que para mim é mais tranquilo se eu tiver uma palestra presencial, né? Se eu tenho uma palestra presencial, que eu saia da Casa Espírita 21 horas, dá tempo de chegar aqui com calma até as 22, tá? Mas essa é apenas um devaneio aí para a gente ficar pensando. Deixa eu fixar o comentário primeiramente, né? E agradecendo quem esteve conosco ontem na nossa palestra. Eu não tive oportunidade de subir o vídeo ainda para o nosso canal do YouTube, tá? Mas assim que der eu vou baixar no celular e subir no nosso canal do YouTube. Programação do livro Respostas da Vida, capítulo 5 deste livro. E antes da gente falar exatamente do capítulo 5 deste livro, olha só que eu tenho aqui para vocês, ó, tá no plástico ainda. Está no plástico o livro Dentro de Mim, Reflexões sobre o autoconhecimento, amorosidade e transformação interior, de José Carlos de Luca. Tá? Este livro, claro, vou tirar do plástico, vou fazer uma dedicatória. Oi, Cássia, boa noite, seja bem-vinda. Nós vamos fazer o sorteio na próxima quinta-feira, dia 13, dia de Santo Antônio, para algum de vocês que normalmente nos acompanham, eu tenho já a relação de vocês, aí a gente vai fazer o sorteio na hora para um de vocês, tá bom? E eu vou encaminhar com muito carinho, com uma dedicatória. Como eu disse a vocês, pretendemos fazer 3 sorteios. A Zilda falou que dessa vez é dela. A Dani Pedraza falou que dessa vez era o dela. Aí já... É que na vez passada, quando eu fui fazer o sorteio, fui na relação, parecia que era a Zilda e não era a Zilda e foi a Regina. Fazer o quê? Né? Quem sabe, Zilda? Quem sabe essa vez é seu. E aí falei para vocês, nós vamos fazer 3 sorteios este ano. Um já fizemos, outro vai ser agora no dia 13 de junho.
E temos mais um livro com o autógrafo do autor encarnado, o Ariovaldo, não pelo espírito, né? Foi um livro psicografado que o Ariovaldo César fez o lançamento, nós estivemos presentes e colhemos o autógrafo. A Débora falou que vai ganhar dessa vez. Colhemos o autógrafo do Ariovaldo neste livro que a gente vai sortear no segundo semestre, tá? Boa noite, Dudu, seja bem-vindo. Deixa eu tirar o áudio agora, né? Para a gente fazer as nossas reflexões. Então o livro vai ser sorteado na próxima terça-feira para um de vocês que nos acompanham habitualmente. Não precisa participar de todas as lives? Não, claro, a gente sabe e agradece. Acabou a bateria, voltou, Du. Você perdeu a queda do celular ou não? Du, tá vendo o que acontece? E tá meio estranho aqui, deixa eu fixar melhor aqui, porque vai que pula de novo. Mas é assim que funciona, né? Quem sabe faz ao vivo e vamos em frente. Bom, vamos começar pelo título. Tanto do livro Respostas da Vida, André Luiz vem trazer lições oportunas para nós, para o nosso dia a dia. Falo para vocês que este livro, que nós já fizemos lives sobre ele logo no início, depois você volta, Du, depois você volta para assistir a queda do celular. Pulou aqui. E esse livro, como eu já disse a vocês, nós fizemos pelo Encontro Espírita, foi o primeiro projeto do Encontro Espírita, final de 2020, começo de 2021, e a gente fazia lives de segunda a quinta-feira, sempre às 21 horas, salvo engano. E era sempre em dupla, nós, do pessoal do Encontro Espírita, que era um grupo menor, e depois com convidados que a gente vinha trazendo. E foi esse o projeto que nós desenvolvemos lá no Encontro Espírita, no início do projeto. E depois tivemos a intuição, ao terminarmos o livro do Nicola Frattari, Nos Albores da Imortalidade, né, que conta a vida de Jerônimo Mendonça no plano espiritual, tivemos a intuição de retomar este livro, Respostas da Vida. Boa noite, Matro. Rossimi, boa noite, seja bem-vindo. Não consegui compreender o seu nome, mas seja bem-vindo, bem-vinda. E agora nós vamos falar do capítulo 5, Programação. Antes da gente adentrar ao texto propriamente dito, se a gente pensar em programação, nós gostamos de uma vida relativamente equilibrada, dentro de uma programação estruturada. Só que a vida, ela nos coloca muitas vezes situações diversas daquilo que a gente programou. Costumamos dizer que nós podemos ter um plano de vida e Deus tem um projeto na nossa existência. Então, nem sempre as coisas acontecem do jeito que nós pensamos, porém, acontece certamente de acordo com a programação divina. E isso é da lei, pois muitas vezes estamos sempre colhendo frutos de sementeiras do passado ou até mesmo da atual existência. E André Luiz vai colocar para nós, eu vou fazer assim a leitura rápida, porque é um capítulo de uma vez só, né? Sai fora do nosso roteiro, com certeza, Débora, com certeza. E vou fazer a leitura do capítulo e depois a gente vai traçando alguns comentários em algumas passagens, tá? Então é assim, programação. De trabalho no presente, de serviço aos semelhantes, de confiança no futuro, de pensamento no bem, da fidelidade ao dever, do cultivo da amizade, do exercício da paciência, da prática da bondade, do culto da gratidão, do devotamento ao estudo. Deus todo sábio nos ajude a lembrar. Sônia, boa noite, seja bem-vinda. E continuando, André Luiz vem nos dizer, de provações passadas, de lágrimas vencidas, da tendência ao desânimo, do amigo que desertou, do adversário gratuito, do problema superado, da injúria sofrida,
do encontro infeliz, da indução à censura, do verbo inútil, do tempo vago, Deus todo misericordioso nos ajude a esquecer. Então vejam que tem situações no primeiro trecho, nas primeiras estrofes, que ele pede a Deus para se lembrar, e outras que ele pede na segunda estrofe para esquecer. Olha só essa questão tão importante. Aquelas primeiras frases para que a gente se lembre, peça ajuda divina para Deus nos lembrar, e que a gente esqueça de outras. E finaliza este capítulo dizendo assim: conserve a própria fé por tal modo que você não possa se afligir excessivamente em nenhuma dificuldade. A sua vida será sempre o que você esteja mentalizando constantemente. Em razão disso, qualquer mudança real em seus caminhos virá unicamente na mudança de seus pensamentos. Habitue-se a considerar o ressentimento por sinal de perigo que se deve claramente evitar. Bom, então são 3 frases depois marcantes de André Luiz que ele vem como fazer um fechamento desta passagem, desta mensagem. Agora, o que então André Luiz recomenda para que peçamos a Deus para que a gente se lembre sempre? O que nós precisamos? A primeira frase é do trabalho no presente. Trabalho no presente, trabalho é toda a ocupação útil. Vejam, às vezes, por mais simples, por mais insignificante que seja, todo trabalho eleva o ser humano, traz crescimento material, pessoal e espiritual. Então é importante o trabalho ativamente no momento presente. Segue André Luiz dizendo, também para a gente se lembrar, quem trabalha não dá trabalho. É verdade, Débora. Dê serviço aos semelhantes. O serviço que você pode se dedicar aos semelhantes, tanto para que os semelhantes se envolvam em algumas atividades filantrópicas, como também para que a gente possa se colocar a serviço dos nossos irmãos, que estejam em situações menores que a nossa, pois sempre haverá alguém em situação inferior à nossa e sempre haverá alguém em uma situação superior à nossa. E aí nós vamos ver uma outra frase que a gente precisa se lembrar, de confiança no futuro, que a gente não perca a esperança, que a gente não perca a fé, que a gente não perca a certeza de que dias melhores hão de acontecer, apesar de todos os momentos presentes que vivenciamos, talvez por conta da circunstância evolutiva do nosso planeta. De pensamento no bem, pensarmos no bem, falarmos no bem, agirmos no bem. Quão importante isso! E tem gente que se perde falando, vivendo e agindo no mal. Então vamos pensar no bem, pois quando a gente está com o pensamento voltado para as coisas boas, a gente faz uma ligação fluídica espiritual e entramos numa outra faixa vibratória. De fidelidade ao dever. E quantos irmãos abandonam o trabalho? Emmanuel diz que começar uma tarefa no bem é relativamente fácil. Continuar é difícil. Porém, concluir é verdadeiramente sacrificar-se. E gente vê quantos irmãos abandonam um trabalho que começaram com muita dificuldade, levantando, enfrentando as adversidades, dos compromissos familiares, profissionais. Não, eu vou fazer um trabalho no bem, de divulgação, de palestras, de lives, etc. e tal. E aí surgem determinadas questões que acabam tirando a pessoa daquele caminho. Sabemos que muitas vezes os compromissos de ordem material trazem imperativos que nos obrigam muitas vezes a modificarmos a rota da nossa jornada. Mas a fidelidade ao dever ela é fundamental. Fidelidade ao dever é fundamental. Olá, Regina, boa noite, seja bem-vinda. Do cultivo à amizade. Amizade sincera,
Amizade desinteressada. Não ter amizade em relação a uma pessoa porque ela tem um determinado cargo, porque ela pode conseguir um determinado emprego, pois ela tem determinada pessoa vai ter um prestígio social que vai te elevar a uma situação melhor. Sabemos que isso de nada vale. A amizade tem que ser sincera, de coração a coração. Do exercício da paciência, este é o grande mérito para todos nos lembrarmos. O exercício da paciência se faz nas pequenas coisas, nas pequenas oportunidades que a vida te concede para que a gente supere aqueles embates da vida. Pois muitas vezes aquelas questões que a gente aparentemente perde a paciência vêm para que a gente se transforme, para que a gente cresça, progrida e evolua. O Edu falando, geralmente as pessoas não querem compromisso. De uma hora para outra deixam os trabalhos na caridade. Edu, tem um detalhe, né, que a gente não pode generalizar, porque a gente não sabe aonde aperta o sapato de cada um. Mas o que acontece é assim, principalmente eu vejo muito nos trabalhos espíritas, eu falo espírita porque a gente é espírita, não é? Muitas pessoas quando chegam na casa espírita, às vezes eles veem aquela, né, recebem ajuda espiritual, atendimento fraterno, estavam passando por dificuldades e vêm numa situação de, eu quero poder, o que eu posso fazer para ajudar? A gente costuma dizer que são os trabalhadores fogo de palha. Tem um gás enorme no começo, mas também apaga, né, rapidamente. E tem pessoas que às vezes vêm com pequena dificuldade, com toda a dificuldade naquele trabalho, e ele se engaja e acaba sendo um trabalhador fiel. E a gente sabe, né? A vida traz uma série de percalços, requeimam rápido de verdade, exatamente. E nós vamos ver, né, Edu, às vezes aquela pessoa que chegou, né, quietinho lá, sem muito alarde, sem querer muito aparecer, né? Porque a gente fala que o maior trabalhador da casa espírita é aquele trabalhador mais simples, que faz aquele trabalho que nem aparece. Talvez vai estar fazendo a distribuição de uma mensagem, acolhendo o irmão que chega pela primeira vez à casa. Esse é o trabalhador mais importante, muito mais importante que o presidente do centro, que o dirigente do trabalho mediúnico, que o palestrante, que a gente fala que palestrante, como nós, né, a gente fala muito e vive pouco daquilo que a gente fala. Mas estamos nesse trabalho de, né, colocar os nossos ouvidos à disposição da nossa voz para que aquilo que a gente falou, a gente interiorize, não é? Da prática da bondade. A prática da bondade. A gente fazer um ato bom, de gentileza, por dia. Não é fácil da gente se lembrar, mas Ele está pedindo aqui para Deus nos ajudar a lembrar, da gente ser bom. É muito bom ser bom. Dizem que se a pessoa soubesse quão bom é ser bom, seria bom até por egoísmo. E quando a gente é bom, a gente não traz ressentimentos, mágoas no peito. Olá, Solange, boa noite, seja bem-vinda. Voluntário de coração, não importa o trabalho. Exatamente, Débora. Que a gente possa fazer, né, algo de bom e útil. Uma bondade, uma boa ação por dia. Ainda que seja em pensamento. Ainda que seja em pensamento. Quão importante é isso? Né? Fazer um ato de gentileza por dia, no trânsito, na rua, no ambiente de trabalho, na sua casa principalmente, né? Pois é muito fácil ser bondoso na casa espírita, é muito fácil ser bondoso, ser alegre aqui enquanto a gente está fazendo uma live. O difícil é no dia a dia, nas outras 23 horas que a gente sempre brinca, né? Aqui nas 22 horas, né, a gente sempre brinca, o cara das 10 é legal, mas vai ver o cara das 23, das 7 da manhã, das 8, do meio-dia, como que é? Aí que é o nosso teste. Tudo aquilo que a gente fala aqui, que a gente procura ler e refletir, serve principalmente para nós. Principalmente para nós.
do culto da gratidão. Oh, gente, o desafio está na nossa casa, de verdade, Débora. O culto da gratidão, como a gente é ingrato, né? Como a gente é ingrato, a gente é só pedinte, a gente é reclamante, né? Reclamamos e não agradecemos. Quantos de nós que não estamos tendo essa oportunidade de estarmos aqui assistindo uma live? Pois a pessoa talvez está no hospital, está numa cama tantos e tantos anos, ou teve um problema financeiro, que está numa situação desafiadora. Não que a gente não traga problemas, todos nós trazemos. Mas por maiores que sejam os nossos problemas, a misericórdia divina, ela é amorosa demais para conosco. Como eu sempre digo, a gente adquire os nossos débitos no atacado. E ela permite que a gente vá pagando em suaves prestações. E ainda dá um desconto nos juros, na correção monetária, na multa. E a gente vai pagando, ainda vai chegando, vai até tirando algumas parcelas lá do final. Tamanha é a misericórdia divina, porque se ela cobrasse centil por centil de tudo que nós estamos devendo, será que nós daríamos conta de pagar? Então, que a gente seja grato, que a gente seja... O leito de hospital proporciona essa reflexão sobre a gratidão. E a gente não precisa, né, do antigamente a gente falava assim, olha um pouquinho para trás. Não, olha do lado. Olha do lado. Quantas e quantas pessoas. A Regina diz, eu agradeço todos os dias pela oportunidade de acordar e levantar. Olha que coisa bonita que a Regina colocou para nós. A primeira coisa que a gente devia fazer pela manhã, após abrir os olhos, é fazer um ato de gratidão. Pois é verdade, né, Denise? Reclamar não ajuda. E a gente fica aquele cara chato, né? Nossa, o que ele vai reclamar agora? Vamos lá. Lá vem o Aloysio, né? Vamos me colocar aqui no... Porque a gente tem que se incluir nesse meio, né? O que será que o Aloysio vai reclamar agora? Do que ele vai reclamar? E a reclamação, além de ser um vício, ela gera uma insatisfação coletiva. Ai, meu Deus, né? Fica aquele ambiente pesado. Do devotamento ao estudo. O estudo é fundamental, pois o conhecimento nos liberta dos embustes da vida. O conhecimento tira o véu das coisas obscuras. E a doutrina espírita é uma doutrina esclarecedora. Ela não fica criando, você tem que fazer isso, senão vai acontecer tal coisa com você. Não, tem nada a ver. Não porque Deus castiga. Nossa, porque não sei o que lá. Sandra dizendo, tem pessoas que cansam que só sabem reclamar. E se você dá a corda para elas, Sandra, melhor nesse caso é ouvir e não reagir. Pois senão ela fala, é que você não está na minha pele. Aí vem aquelas, né? O devotamento ao estudo, então, é fundamental. Que a gente estude, que a gente pegue o Evangelho, que a gente pegue o Livro dos Espíritos, faça reflexão. Se você é um trabalhador já da reunião mediúnica, que você pegue também o livro Desobsessão, que você pegue o livro dos médiuns. Boa noite, Rosângela, seja bem-vinda. Que você estude, para que você não seja vítima de embustes de pessoas que falam absurdamente coisas que não têm nada a ver. O Ari diz que faz o passe matinal de Bezerra de Menezes diariamente. Exatamente. Qualquer oração que você faz logo pela manhã, você já está entrando em sintonia com a espiritualidade. Pois como a Débora disse, né, somos eternos aprendizes. E aí ele finaliza, né? Deus todo sábio nos ajude a lembrar disso tudo. A lembrar disso tudo que André Luiz nos trouxe. Agora vem o reverso da medalha, né? Porque toda medalha, toda moeda tem duas faces, tem a cara e a coroa. Agora aquilo que ele pede a Deus para que Deus nos ajude a esquecer. Das provações passadas. Bom, das provações passadas. Já passamos por elas, que serviram de lição, que serviram de aprendizado para nós. Das lágrimas vencidas. Olha só que importante.
Nós já superamos dificuldades, passamos por provações, choramos muitas vezes pela perda de um ente querido, perda entre aspas, né? Choramos muitas vezes por determinadas situações que nos aconteceram, mas todas essas coisas que nos aconteceram serviram de lição para cada um de nós. Serviram de lição para cada um de nós. Agora, questões assim mais pontuais que ele traz para a gente tentar esquecer da tendência ao desânimo. Oi, Morgana, boa noite, querida, boa noite, Ana Carla, sejam bem-vindas. A tendência ao desânimo. Olha, muito cuidado com o desânimo. O desânimo é aquela coisinha pequenininha que vai corroendo, vai comendo pelas beiradas. Se a gente não prestar atenção, a gente não se esforça e deixa que o desânimo tome conta da gente. Então, bateu aquele momento tedioso, enfadonho, muda o círculo. Vira a página, põe uma música, muda a sintonia espiritual. Vamos esquecer também do amigo que desertou, pois a gente não sabe qual o sapato que ele estava calçando naquele dia que ele desertou. A gente não sabe, não estamos na condição de juízes, de julgadores, de quem quer que seja. Vamos esquecer, né? Vamos pedir que Deus o abençoe onde quer que ele vá, ainda que ele não esteja mais seguindo o mesmo caminho que a gente, que ele possa seguir, ser abençoado em outro caminho. Muitas vezes a gente coloca até dentro da casa espírita. Eu vou falar uma coisa para vocês. Eu já vi pessoas que eram católicas se tornarem espíritas, que eram evangélicas se tornarem espíritas, e já vi inverso. Já vi pessoas espíritas se tornarem evangélicos, já vi pessoas espíritas se tornarem católicos. E aí? Não tem nada de errado. Às vezes a pessoa está seguindo um outro caminho, pois Deus é um só. Deus não é Deus do espiritismo, Deus do catolicismo, dos cultos evangélicos. Deus é Deus, soberanamente bom, justo. Então não precisamos, lamentar o amigo que desertou na jornada, seja material, seja espiritual. Do adversário gratuito. Bom, como diz Haroldo Dutra Dias, o mundo está cheio de injustiça, mas não existe nenhum injustiçado. Então, esse adversário gratuito, muitas vezes, é um cobrador do passado. Né? A Débora dizendo, porque a vida é assim, idas e vindas, pessoas chegam, pessoas também se vão. E se vocês pensarem, não sei se vocês aqui todos já nos acompanham, né, desde o começo, o Ari eu tenho certeza que já desde um grande momento, o Ari já participou inclusive daquelas lives que a gente fazia em homenagem ao aniversário do Everton. Mas se a gente for pegar as pessoas que nos acompanhavam em nossas lives no começo do nosso perfil, que foi em outubro de 2020, quando a gente começou a fazer lives, muitas pessoas já não nos acompanham mais e outras tantas vieram. Mas o importante é levar a mensagem. Levar a mensagem. E como uma vez o Uriel falou, Uriel do perfil Espiritismo 24 Horas, ele falou assim uma vez na live que ele estava fazendo com meu filho Vitor. E o Uriel tem muitos seguidores. Aí ele falou assim, olha, se um dia eu estiver fazendo uma live e estiver apenas uma pessoa assistindo aquela live, e o que eu falar servir para ela, já cumpriu a finalidade. Né? Então, quando a gente fala aqui, o adversário gratuito, a gente nunca sabe, né? Não acontece, não existe acaso nas relações interpessoais. Então, esse adversário não é tão gratuito assim. Pode ser um cobrador do passado, etc. Do problema superado. Se você superou um problema, agradeça. Não fique remoendo aquele problema. Aconteceu em 1900 e bolinha, tal coisa, assim. Tá, foi aprendizado. A gente tem a agradecer. Eu estava lembrando até de uma situação que uma pessoa comentou que estava no ônibus e ouviu duas senhoras conversando. Uma dizia assim, olha, nós devemos agradecer pelas coisas boas e pelas coisas não tão boas. Aí a outra virou e falou, pera um pouquinho,
Agradecer pelas coisas boas é óbvio, né? Agora, pelas coisas não boas, como que você é grato por isso? Ela falou, porque aquilo que não foi bom serviu de aprendizado e crescimento espiritual. Aí, também, para a gente esquecer das injúrias sofridas, né? Quem nunca foi injuriado? Quem nunca foi, né, falado? E uma vez o Emmanuel, falando com o Chico sobre determinada situação, ele falou assim, olha, se o que estão falando de você é verdade, não tem que se preocupar, porque é verdade. Agora, se não é verdade, não se preocupe também com isso, pois a sua consciência está tranquila. Então é interessante lembrar também por essa ótica, né? Do encontro infeliz. Quantos encontros e desencontros a vida nos traz? Nós já tivemos várias pessoas com quem nós nos relacionamos, seja do ponto de vista afetivo, seja do ponto de vista profissional, seja do ponto de vista até mesmo da amizade. E se a gente fizer um balanço, né, desde quando a gente começa a ter consciência da nossa jornada nessa existência, quantas pessoas já não passaram pelo nosso ciclo pessoal de amizade, de afetividade, companheirismo, que hoje a gente não tem mais. Entrou a música sem querer, gente. Então, não podemos analisar, que foram todos companheiros de jornadas que trouxeram algum aprendizado e algum crescimento para nós. Da indução à censura, a censura vem junto com a crítica também, né, como a gente estava falando. Do verbo inútil, palavra, né, que a gente fala, né, sem razão, desproporcional, desmedida, utilizando muitas vezes o vocabulário chulo, que a gente tem que abolir. Quem ainda traz esse vício dentro do seu vocabulário, procure abolir, pois não traz boas companhias o vocabulário chulo. Não é questão de ser puro, santo, não, nada disso. Questão de sintonia, questão de harmonização do seu ambiente. Imagine uma casa onde se fala batendo portas, se fala xingando, ofendendo um ao outro, ainda que seja uma palavra, né, um palavrão, vamos dizer assim, de forma leviana, assim, como se fosse na brincadeira, mas ainda assim ela é carregada de um peso por conta de toda uma construção que se faz por trás dela. Do tempo vago, né, vem na mesma condição que a gente estava falando assim, da tendência ao desânimo, né? O tempo vago é aquilo que a gente fala assim, aquelas horas vazias, onde você não está fazendo absolutamente nada. Diferente se você está fazendo uma meditação, diferente se você está fazendo uma vibração, diferentemente. Mas o tempo vago é quando você fica parado, não traz benefício nenhum. Então, que ele pede então a Deus todo misericordioso, que nos ajude a esquecer dessas mazelas. E aí nós vamos trazer as 3 últimas frases. Como ele diz, conserve a própria fé de tal modo que você não possa se afligir excessivamente em nenhuma dificuldade. Então, conservarmos a fé, a prática diária da reforma íntima, exatamente ali. Conservar a nossa fé é termos a certeza que nós não estamos sozinhos, que existe todo um planejamento espiritual na nossa jornada evolutiva, que existem os nossos protetores queridos, os nossos anjos de guarda que estão sempre a nos intuir, nos orientar. E André Luiz vai dizer assim, que a nossa vida será sempre o que você esteja mentalizando constantemente. Em razão disso, qualquer mudança real em seus caminhos virá unicamente da mudança de seus pensamentos. Pois é nos nossos pensamentos que se originam todas as benesses e todas as maldades. Pois a nossa vida será o que nós estivermos pensando. Se eu pensar o bem para mim e para os outros, eu estou numa faixa vibratória do bem. Se eu estiver pensando, trazendo pensamentos negativos, deletérios, etc. e tal, a energia, a densidade cai. E a Débora dizendo, estamos sempre amparados pela espiritualidade. E finaliza, o André Luiz dizendo, habitue-se a considerar o ressentimento por sinal de perigo que se deve claramente evitar. Então vamos
apagar do nosso vocabulário o ressentimento, pois ressentir é viver novamente aquilo que estávamos sentindo no passado. Que a gente possa, então, procurar colocar em prática essas lições de André Luiz. E para aqueles que quiserem, este livro está disponibilizado. É fácil de você achar esse livro na internet. Tanto na Bíblia do Caminho, no site A Bíblia do Caminho, nós encontramos vários livros disponibilizados lá, como também se você digitalizar Respostas da Vida em PDF, você vai encontrar esse livro. E aí você vai poder utilizar tanto para leituras diárias, como também para o culto do Evangelho no Lar, que é um livro que nós recomendamos. E na próxima quinta-feira, excepcionalmente, não no dia 12, mas na próxima quinta-feira, dia 13, capítulo 6 deste livro, Respostas no Caminho. Respostas no Caminho. Então ele vai trazer uma série de respostas para nós na nossa caminhada evolutiva. E lembrando aos amigos que na próxima quinta-feira, excepcionalmente, vamos ter o sorteio deste livro que está embalado, está no plástico ainda, o livro Dentro de Mim, de José Carlos de Luca. Olha o tamanho do livro. E aqui está o De Luca na contracapa. De Luca, este livro, Reflexões sobre o Autoconhecimento, Amorosidade e Transformação Interior. Boa sorte para aquele que receber este livro, Vai ser para um de vocês que normalmente nos acompanha nas nossas lives, tá? A relação já está pronta. Na próxima quinta-feira, dia 13, dia de Santo Antônio, vai ter um feliz ganhador, uma feliz ganhadora do livro, certo? E lembrando a vocês, deixa eu ver o que mais. Tá, é isso aí. Lembrando a vocês que no começo da live, eu abri uma pequena enquete. Claro, não precisam responder agora, nada disso. Uma intuição que eu tive ontem por conta do horário que nós fizemos a palestra lá na Sociedade Beneficente Escola do Mestre Jesus, juntamente com o nosso querido Edu Caires. E às vezes o nosso horário dificulta um pouco para as pessoas poderem nos acompanhar ao vivo. Então, abri uma possibilidade para o segundo semestre, a partir de agosto. Se vocês acharem, mandem para mim um direct, dizendo, Aloysio, eu acho, mantenha às 10 horas, tá bom. Ou, Aloysio, acho que 9h30 já seria bom, ou 9 horas. Não, 8 horas já seria um pouco mais complicado, porque às vezes eu posso ter, o Ari falou primeiro os mais velhos, talvez eu possa ter alguma palestra, alguma presencial numa casa, como nós vamos ter no dia 12, mas fica aí para vocês pensarem com calma, não precisam, nós não vamos mudar de repente, claro, a gente vai fazer um trabalho participativo. Então é isso. Agora então nós vamos fazer os nossos encerramentos, as nossas vibrações. Aproveitando a presença do Edu Caires aqui, nós temos uma querida amiga, cunhada do Edu, esposa do Fernando, mãe do Daniel, a Sara Caires, que está num procedimento hospitalar, e nós vamos vibrar por ela também. Ela está no Hospital São Paulo, aqui de Araraquara. Vamos vibrar pela Sara, viu, Edu? Você também entra em sintonia juntamente aí com os nossos irmãos. E assim, queridos amigos, nós gostaríamos de convidar a todos, se assim sentir confortável, para fechar os seus olhos, tomar uma inspiração profunda e conforme vai relaxando, vai soltando lentamente o ar, abstraindo a sua mente, relaxando o seu corpo, deixando-se envolver pelos acordes suaves desta melodia, esta melodia que nos eleva, e com os nossos pensamentos e os nossos corações voltados ao alto, vamos fazer a nossa gratidão a Deus pelo dom da vida, pela oportunidade desta existência, por tantas e tantas bênçãos que o Divino Criador nos concede. Vamos elevar também os nossos pensamentos ao nosso Divino Mestre Jesus, para que Ele possa abençoar a cada um de nós que aqui nos encontramos, reunidos no Seu nome,
cada um de nós que já passou por aqui ou vai assistir depois esta live, que possa ser amparado, protegido e abençoado, assim como também os nossos lares, os nossos familiares, os nossos entes queridos que estão passando por alguma situação mais difícil, que a espiritualidade coloque a mão abençoando a cada um deles. Vibramos neste momento, Mestre, pela nossa querida irmã Sara Caires, que está no Hospital São Paulo aqui em Araraquara, que as nossas vibrações cheguem até ela, ao Fernando, Daniel, a Dona Sueli, que eles possam receber todas as energias da espiritualidade, que a equipe médica de Dr. Bezerra de Menezes possa visitar neste momento, trazendo socorro e lenitivo para sua recuperação. Pedimos também pelos doentes nos hospitais ou em seus lares, pelos órfãos, pelos amparados da sorte, muitas vezes recolhidos em orfanatos, prisões ou asilos, ou que perambulam pelas ruas, sem um teto, sem um lar. Amado Mestre, abençoe a todos eles, abençoe os nossos melhores propósitos. Permita que as bênçãos do alto nos possa dar uma noite de paz, envolvendo todos os nossos amigos que aqui nos encontramos. E agradecidos que somos por esta oportunidade deste encontro tão afetivo, tão caloroso, dizemos: Pai nosso, que estais nos céus em toda parte, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, na terra, nos céus em toda parte. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e sempre. Perdoa as nossas dívidas, como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes entregues a tentações. Livra-nos de todos os males, pois Teu é o poder, o reino e a glória para todos sempre. Que assim seja, Senhor, que assim seja. Amigos, eu agradeço imensamente a presença de cada um de vocês. Desejo, como sempre, que nós tenhamos uma noite abençoada, de estrelas luminosas, a amparar os nossos mais belos sonhos. Muita paz, muita luz, uma noite maravilhosa para todos nós e um excelente final de semana. E até segunda-feira, 22 horas, se Deus quiser. Tchau, gente!